Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Menu de Sucesso. Eu sou a Bia Fraga, sou apresentadora, host aqui do canal e principalmente esse episódio foi feito para você que quer alavancar suas vendas do seu restaurante, delivery, do seu negócio gastronômico. Então, já clica aqui no like e não se esquece de se inscrever nesse canal para receber todos os episódios em primeira mão. Esse episódio vai ser 100% focado em você que quer vender mais através da sua marca e consolidar uma marca de sucesso no mercado. Eu tô aqui com o Irlan, sócio fundador da Broto Pizza. Então, se você não conhece a Broto, já clica aqui embaixo porque eu vou deixar o link do Instagram para você ir lá seguir. E a gente vai falar sobre diferenciação de marca, arquitetura, análise sensorial e material de marca para você ter para os seus clientes levarem para casa, comprarem e terem a sua marca dentro da casa deles. Irlan, seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço aqui o convite, para mim é uma honra estar aqui junto com você. Queria agradecer também você que está assistindo, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Boa. Me conta um pouquinho como é que foi teu início com a gastronomia. Já sei que você não é da área, nenhum de seus sócios é da área. É isso. Não é, normalmente a gente vê assim um histórico familiar, herdou o restaurante. Nenhum de vocês era da área Não. e se aventuraram. A gente caiu nessa área meio que por acaso, assim, meio que por acaso, mas também nem tanto, assim. A gente se formou em arquitetura, pela UF, e durante toda a nossa trajetória a gente já era sócio já, a gente tinha nosso escritório de arquitetura, e a gente trabalhou durante muito tempo com projetos comerciais, fazendo loja, restaurante, lanchonetes. E até que surgiu essa vontade da gente criar o nosso próprio negócio. E lá em 2018, a gente criou a Broto, na primeira unidade lá em Caraí, em Niterói, nós somos todos de Niterói. E aí foi assim que a gente começou. A gente costuma falar que a gente aprendeu muito assim com nossos clientes nesse período que a gente trabalhou com arquitetura. Então a Broto a gente acredita que é um case de sucesso muito porque toda a nossa expertise, toda a nossa experiência quanto arquitetos fazendo projetos comerciais, a Broto é meio que a síntese de tudo isso. Eu me lembro da primeira vez que eu fui, sabia? E me marcou muito, porque a gente tinha poucos restaurantes no Rio que marcavam, assim, de você ir uma vez e falar, nossa, eu voltaria aqui amanhã, se pudesse. Legal. E eu tinha certeza que era alguém da área, olha que loucura. Eu falei: "Cara, pra ter esse cuidado, pra pensar em toda experiência, é alguém que conhece de restaurante". É muito legal nenhum de vocês ser da área e terem criado essa experiência. Eu fico feliz em saber disso, não sabia. Mas, cara, assim, é porque a gente teve um carinho muito grande, assim, quando a gente bolou a Bruto, a gente ficou 6 meses só maturando a ideia, o que que a gente ia fazer. A ideia de trabalhar com pizza veio muito por causa de uma questão, uma memória afetiva que a gente tinha, que na faculdade já existia um forno de pizza, que a gente produzia pizza na faculdade todas as quintas-feiras. Então, assim, quando a gente pensou, pô, cara, o que que a gente pode aprender, o que que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente pensou foi a pizzaria, e mais tarde acabou que a gente foi caindo no segmento também de drinks, né, de coquetelaria muito forte, e hoje a gente considera que a Brota é uma pizza bar. Irado isso. Eu quero entrar muito nesse conceito de pizza bar também, porque vocês pegaram um produto de comida que tem uma margem boa e olharam para os drinks que também têm a margem boa, né? Então, como é que foi essa concepção do cardápio de pensar em produtos que tenham uma criatividade e uma diferenciação no mercado? Porque pizza é um mercado que, cara, você tem muitos bons concorrentes, principalmente no Rio, e depois ou foi junto pensar nessa questão da carta de drinks também, com boa margem e ser bem autoral? Então, quando a gente abriu nossa primeira unidade é em Caraí, e é uma unidade muito pequena, porque a gente tinha essa insegurança, assim, né, por a gente nunca ter tido um negócio de gastronomia antes, a gente tinha nossas inseguranças, então a gente fez um negócio bem conciso, bem amarrado, a gente só trabalhava com pizza, drinks acho que eram 3 opções e muito simples, assim, e era a gente que fazia mesmo tudo, assim, a gente tinha um pizzaiolo contratado, mas atendimento, a parte de drinks e tal, a gente que fazia, e era uma época, assim, puxada pra gente, porque a gente ainda trabalhava com arquitetura, então de 9 às 17 horas, 18 horas a gente trabalhava quanto arquiteto, e depois disso a gente terminava o expediente e já ia pra loja pra poder fazer o atendimento, fazer tudo isso. Então foi um período, assim, um pouco difícil e nessa época a gente não tinha condições de fazer uma super coquetelaria, né. Quando a gente foi pra Botafogo, foi que a gente viu que a gente precisava olhar para essa área com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado. Até porque a gente está inserido ali perto do polo da Arnaldo Quintela, né, que hoje, enfim, bomba. Então o público de lá pede muito isso, né, o pessoal consome muito drinks, coquetelaria, então, foi meio que uma necessidade que a gente viu a partir da nossa expansão. E a partir daí foi que a gente realmente abraçou a parte da coquetelaria, então hoje nossas vendas é quase meio a meio, a gente vende meio, 50% pizza, 50% drinks, se a gente for pegar assim o macro do faturamento, e a gente leva isso para todas as nossas unidades hoje. E a gente acha que hoje
não tem como dissociar a Broto da coquetelaria. Cara, acho que não tem como a gente não falar do momento, especificamente para você que está assistindo daqui a uns anos. Vou te dar o contexto do que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente está vivendo a questão do metanol. Se você está assistindo agora, você sabe que a gente está vivendo isso, de adulteração dos destilados. Se você está assistindo daqui a meses ou anos, a gente viveu esse momento. Como eu faço a gestão do bar também, do Aconchego, o Irlan acabou de falar que é 50-50 pizza e drink. Acho que vale a gente trazer, cara, como que um restaurante pode se reinventar numa situação de caos, assim, porque foi do nada e a Total. gente tá tendo que correr contra o tempo. Lá no bar a gente vende muito drink também. Lá no bar é uma expressão de venda menor, porque a gente tem muito chopp também. Então a gente consegue direcionar um pouquinho pro chopp, mas com a margem que não é tão boa quanto a de drink. Só que, cara, é o que eu falei pra você, né? Um cliente chega no bar e bebe 2 drinks, ele deixa R$ 70 de ticket médio. Agora ele não bebe drink, se ele bebe 2 cocas, ele deixa R$ 20. E aí isso, cara, complica, né? Com Principalmente nesse certeza. final de ano que a gente vive pra fazer um faturamento mais alto, porque tem confraternização de final de ano das empresas e a gente para de vender drink total. O que que vocês estão fazendo lá pra driblar isso? Cara, tem sido um desafio, assim, a gente ficou bastante assustado, assim, com esse fenômeno, né. A gente acompanhou e nossas vendas de drink caíram de 60 a 70%. E cara, não tem muito o que fazer. Eu super entendo o público, eu também me sentiria inseguro nesse momento. Da nossa parte, o que a gente consegue fazer é tentar tranquilizar. A Bro só trabalha com fornecedores homologados. Quando não são homologados, direto das próprias fábricas. Então, assim, a gente tem todo o respaldo, todo o carinho, todo o cuidado nessa seleção dos nossos fornecedores. E também a gente tenta, né, direcionar a venda para outros tipos de bebidas, como vinhos, drinks sem álcool. E, enfim, assim, a gente ainda tá sentindo muito impacto, né? É até triste, porque acaba que pela responsabilidade de alguns, a gente acaba afetando todo um setor. Acompanhei a notícia, acompanhei a matéria e vi que não foi um caso exclusivo da Broto, foi de todo o segmento. E é uma pena, assim, acho que aos poucos o consumidor vai é, readquirindo a confiança e acho que isso vai virar só uma página a ser passada. Cara, é impressionante. Eu tava brincando com o pessoal lá do time, o dono de restaurante não tem um segundo de paz, não é Cara, não tem. possível. É pandemia, é crise do metanol, Cara, não é possível, é não tem caos. um ano que a gente fale um ano tranquilo pra gente, não existe, Tem ainda mais no crise final de do ano. delivery agora, confusão de iFood e não sei o quê. É verdade. Complicado. Desde a criação da Broto, vocês focaram muito em marketing, em diferenciação, bem reforço de branding, assim. Hoje, o que que a gente vê no mercado? A galera que espera mais um pouco para lançar uma marca e desenvolve mais ela, e tem também a galera que tem a visão de, não, vou lançar no mercado e depois eu penso em marketing. Qual a sua visão sobre isso? O que que você acha? Qual o certo, qual o errado? Tem certo, tem errado? Cara, eu acho que não tem muito certo e errado não, mas pela minha experiência, assim, quem se dedica um tempo maior para poder entender e elaborar o que vai fazer antes de lançar, eu acho que tem muito mais sucesso. Falando um pouquinho do case da Bruto, antes de a gente efetivamente abrir a primeira unidade, a gente ficou uns 6 meses maturando o que a gente ia fazer. A Bruto, pra quem não conhece, é uma pizzaria de longa fermentação, com pizzas individuais, numa pegada meio neonapolitana. E a gente fez isso em 2018. Hoje, enfim, já temos bastante concorrentes, assim, que trabalham desse mesmo modelo. Mas em 2018, lá em Niterói, cara, ninguém fazia isso, assim. Ainda mais numa cidade, enfim, pra quem não conhece Niterói, Niterói é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, mas que tem muito menos acesso e muito menos variedade de opções gastronômicas. E, cara, a gente tava muito reticente, assim, com relação ao nosso produto e tal, porque a gente não sabia como ia ser a receptividade disso, mas graças a Deus a gente foi muito bem recebido, porque é isso, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas querem até elas terem aquilo, né? Então a gente trouxe uma pizza numa pegada mais tradicional, uma pegada mais italiana, e a gente foi desenhando, e tudo isso foi muito desenhado, muito bem pensado, assim. A gente sabia que apesar de a gente pegar um produto mais artesanal, a gente queria que a pegada, toda a linguagem fosse uma linguagem mais jovem, diferente, despretensiosa. Então, quem vai na Broto não vê aquela pizzaria com, pô, toalha xadrezinha e tal. É uma outra experiência, com certeza. Então, acho que isso não foi uma parada que a gente foi desenvolvendo durante o tempo. Isso foi algo que a gente, desde a nossa cerne ali, a gente desenhou tudo isso, falou, ó, a gente vai trabalhar com pizza assim, pizza tal. E a gente se questionava, pô, vamos trabalhar com pizza grande? Aí a gente falou, pô, não, acho que nesse primeiro momento vamos só trabalhar com pizza individual, 25 centímetros, e vamos trabalhar nisso, acreditar nisso. E deu certo.
Uma coisa que, cara, eu não sei se vocês foram os primeiros, mas eu reparei em vocês e depois eu vi todo mundo fazendo, o coma com as mãos. Aham. Foi o primeiro lugar que eu vi, eu não sei se foi o primeiro lugar que eu vi ou o primeiro lugar que me chamou a atenção, Uhum. esse incentivo a comer com a mão, né, mas desde que eu reparei, sabe aquela coisa do quando você vê, você não consegue mais desver? Aham. Eu reparei na de vocês, me chamou muita atenção, eu acho o máximo, porque eu amo comer com a mão. E aí depois eu comecei a reparar várias pizzarias, às vezes até hamburguerias, fazendo isso. Foi proposital, obviamente, eu imagino, mas vocês foram disruptivos ou você já tinha visto isso em algum lugar? Vocês focaram em, cara, vamos fazer diferente, vamos focar em trazer essa coisa mais informal? Cara, tudo que a gente faz, assim, é muito baseado em referências, né. A gente tá sempre pesquisando quais são as tendências e tal, a gente estuda muito, assim, pra poder, enfim, desenvolver e tá sempre evoluindo, né. Acho que quem acaba não aprendendo, acaba parando e, assim, a marca vai morrendo aos poucos. O Vinícius, que é o nosso sócio mais ligado nessa parte de cardápio e tal, ele é um cara muito viajado, então eu já tinha visto o Robertas lá em Nova York, São Paulo também já tinha algumas pizzarias ali também com essa pegada, e a gente acabou trazendo isso para o Rio. E cara, a questão de comer com as mãos é algo que, pô, os italianos já fazem isso há muito tempo, assim, pra você às vezes na Itália, em alguns lugares, você comer pizza com garfo e faca é um crime, Uma assim, é afronta. uma afronta. Então a gente só trouxe uma parada que já existia, mas assim, que legal saber que, enfim, a Button foi um dos primeiros lugares, assim, que você viu, assim, esse insight, assim, porque acho que é isso, às vezes, as novidades não estão nem na inovação, né, tá em você trazer alguma coisa do passado com uma outra ótica, uma outra abordagem, e às vezes é isso que dá certo, né, que é a diferença. Eu acho que me deu esse insight, assim, de cara, foi o primeiro lugar que eu reparei, por causa, acho que é no guardanapo. Pode ser Uhum. no guardanapo ou no papel bandeja que tem o pra comer com as mãos, ou não sei se nos A 2. gente a gente tem no guardanapo uma frase que é: "Comer é arte, se sujar faz parte". Boa, E também, enfim, para os clientes que gostam de comer com garfo e faca, o próprio saquinho que vem no talher, vem escrito: "Ah, experimente comer com as mãos, é libertador". legal. E aí é uma forma de tentar incentivar ainda o cara que pediu garfo e faca ali, de tentar um último recurso ali para ele tentar comer com as mãos. Mas enfim, fica à vontade, a gente é super democrático, coma a pizza como você achar se achar melhor. Eu achei muito bom, porque assim, a gente vê muitos donos de restaurante pensando: "Ah, eu não vou investir em papagaiada", porque eu já ouvi muito isso, porque é um custo a mais. E aí eu venho sempre tentando argumentar: "Cara, não é custo a mais". E tipo assim, foi isso, eu comecei a reparar por causa do guardanapo ou do papel bandeja, não lembro qual foi o elemento, mas eu comecei a reparar porque eu li. Se fosse um guardanapo branco normal, eu não teria me marcado, se não tivesse um papel bandeja, não teria me marcado. Não sei se eu lia no garfo, não sei o que que foi, mas me marcou porque foi um elemento, né. E aí a gente falou aqui de para quem está começando uma marca, se espera mais um pouquinho ou se lança no mercado, mas e quem já tem uma marca e tem tudo em branco, digamos assim? Quais são os conselhos, por onde você recomendaria para a pessoa começar a olhar de fato, cara, como que se constrói uma marca mais forte, se você não tem nenhum elemento com cara, um incentivo para o cliente postar, ou um incentivo para o cliente lembrar de você? Porque o que eu mais ouço é: "Cara, não vou fazer essas palhaçadas, porque o meu guardanapo é branco". Uhum. Mas o que que você consegue dizer para esse dono de restaurante que mostrar que não é custo e sim é um investimento? Cara, tem muita gente que fala que a frase que Deus mora nos detalhes, né. E eu acho que trabalhar com gastronomia também é sobre isso, assim, de você estar atento a todos os detalhes ali. Tudo no seu restaurante vai ser um ponto de contato com o seu cliente, é uma oportunidade de você se comunicar com ele. Então por que que não aproveitar essas oportunidades, né? Tudo que a gente tem na bruta, que a gente consegue comunicar, óbvio que dentro da nossa comunicação, dentro da nossa marca, a gente tenta explorar isso. Volta e meia a gente está renovando, por exemplo, o papel toalha que vai na mesa. Que é uma forma da gente, enfim, se comunicar e até se tornar uma parada meio interativa ali na experiência do cliente. Vou dar um exemplo interessante. A gente fez pesquisa com nossos clientes, e tal, a gente usa o Falei, inclusive queria mandar um abraço aí para o Bernardo e o Enzo. Fala aí É, a nossos parceiros também de pesquisa de satisfação e experiência do cliente. aham. E aí a gente viu que muitos nossos clientes iam na Bruto no momento de date ali, de primeiro encontro e tal. A gente falou: "Cara, por que a gente não explora isso e tal?". Então a gente fez toda uma comunicação pensada nos casais que querem se conhecer melhor. Então, assim, é um jogo,
tem um QR Codezinho que você, pô, acessa ali, vai ter um dado virtual para você jogar. E nesse jogo você é um jogo de perguntas, você vai interagindo com a sua parceira, fazendo perguntas que, enfim, que às vezes é o primeiro date ali, até para quebrar o gelo, é uma parada interessante. Acho que acabei fugindo um pouco da pergunta, Cara, tá? Até muito maneiro, mas eu fiquei fascinada com isso. Eu acabei fiquei divagando fascinada. aqui. Mas é isso, pra quem já tem a marca e quer investir em alguma coisa diferente, o que você recomendaria? Começa pelo guardanapo, pelo papel bandeja. Aí, se quiser, já pega esse papel toalha que você trouxe, papel toalha, papel bandeja, pra É, mostrar pro pessoal também, porque tem as sazonalidades, né, que dá pra total. trabalhar. Ah, Bia, eu não quero mudar meu guardanapo pra sempre. Mas, pô, tá vendo o Dia das Crianças aí, então faz alguma coisa diferente no Dia das Crianças. Cara, assim, eu acho que não tem muito por onde começar. Acho que você tem que se questionar, ver o que vai dar mais certo para sua marca. Outra dica que eu posso dar também é, se você não quer investir uma grana alta nisso, é de repente buscar algum parceiro, algum patrocínio que te ajude a fazer isso. A Broto, a gente volta e meia, a gente faz algumas collabs e tal. Se você for olhar nossa caixa de pizza, a gente tem um parceiro que ajuda a gente, porque a gente sabe que também tem um custo elevado ficar mudando a caixa de pizza, a arte, porque tem o custo do clichê, né? Mas a gente está sempre buscando forma de se reinventar e se comunicar, e tem a questão das datas sazonais. Agora a gente vai ter o Dia das Crianças, e a gente fez uma Olha o copo aí, comunicação. hein. é, a gente fez uma comunicação pensando no Dia das Crianças, tá muito em alta essa arte para poder pintar, né? É o Bob Goods e tal. Então a gente fez o Broto Goods. E a gente vai fazer uma competição aí dos nossos clientes. E quem fizer a arte Deixa mais eu bonita mostrar. vai ganhar um jantar na Broto. Eita! Olha aí, galera, dá pra dar um zoom aqui? Então é isso, eu considero que tudo é uma boa oportunidade assim para você se comunicar, desenvolver algum tipo de ação. Basta ter um pouquinho de criatividade e, enfim, uma reserva ali financeira para poder botar isso em jogo. Eu gostei muito da ideia dos parceiros, né? Cadê a caixa de pizza? Eu tô com medo de puxar e vir o copo junto. Vou te mostrar pro pessoal de casa, porque essa, pra você que tem delivery, a sua embalagem é o primeiro ponto de contato do cliente com o seu restaurante. Então, é muito importante que você tenha uma embalagem bem feita. Aqui é o seu parceiro Isso, fornecedor, né? é o Dom Ravelo. E aí, o que que é legal da caixa de pizza da Broto? Porque não só. Ó, eu já sabia, hein? Eu nem abri. Não só tem a arte do lado de fora, mas do lado de por dentro também. E aí me conta um pouquinho de como vocês. Porque a Broto começou como salão. E aí Sim. vocês começaram a investir no delivery. Como é que foi esse processo? E pensar também na marca, no que vocês têm de experiência do cliente, para o salão transformar isso no delivery também. Pensando, nessa questão da experiência do cliente, tanto de salão quanto de delivery, a gente tenta aproximar ao máximo a experiência que o cara tem em casa com a experiência que ele vai ter no salão. Então, se você reparar, a gente tem um QR Code que direciona para a playlist das lojas. Então, assim, se o cara quiser realmente ter a experiência da Broto ali, de ouvir a música que toca na Broto, ele consegue a partir do QR Code. A arte, eu que desenvolvo todas as artes da Brutus, e tento também sempre de alguma forma trazer alguma novidade, alguma parada inventiva. Essa arte em si, a gente gosta muito da parada de colocar a arte dentro da caixa, porque na hora que o cliente vai comer e vai compartilhar, geralmente a caixa vai estar aberta, então assim, a arte mais importante talvez seja a arte dentro da caixa do que a arte de fora, porque vai ser o que o seu cliente mais vai tirar foto, que tu vai estar ali, do seu produto e tal. Cara, que sacada boa, hein? E, Muito bom. inclusive, também a gente tem uma arte também na parte que acaba a pizza, né? Ainda tem uma brincadeira ali. Então, a gente pensa em todos os momentos de consumo ali do cliente, né? Quando ele recebe, quando ele vai abrir a caixa, quando ele vai acabar com a pizza. Então, assim, toda a arte se baseia nisso, nessa experiência. Sensacional. E aí no salão tem os copos também, né? Sim, tem os Cadê copos. o copo? O copo mostra você porque eu tenho medo de quebrar. É. Assim, tudo que a gente tem de ponto de contato com os clientes, que a gente pode personalizar, a gente personaliza. A gente tem as taças e a gente tem os copos americanos também. E todos eles estão à venda. E quando a gente vende esses itens, esses acessórios, é quase pelo preço de custo, assim, porque a gente acha muito interessante, muito relevante o cliente levar a nossa marca para casa. E aí mostra que a gente está muito no caminho certo, assim. Os copinhos americanos, então, são um sucesso, assim. A galera realmente compra, leva para casa. Eles têm algumas frases que são engraçadas, assim, frases musicais e tal. A gente tem muito essa ligação com a música também, e a gente tenta explorar isso muito também.
Então pra gente, pô, é uma honra, assim, quando a gente vê a galera levando os itens pra casa, significa que a galera realmente tá comprando a ideia da Broto. Irado. E uniforme e roupa pra cliente, casaco, foi recente também, né? É, a gente Veio na mesma lançou linha. a gente lançou em collab com a Ouro, uma marca incrível, assim, às vezes você pode estar se questionando com relação a collab e tal, não é qualquer collab que eu recomendo você fazer, eu acho que tem que ser com uma marca que tenha uma sinergia com a sua marca. A Ouro tem uma pegada, pô, super jovem e tal, e a gente acho que super dialoga com a Broto. E a gente lançou toda uma coleção de roupas, camisa, casaco, com eles e, pô, foi um sucesso também, assim, a gente colocou à venda esses produtos no delivery também. Irado. E todos os produtos vinham dentro da caixa de pizza. Então você comprava a camisa e aí você chegava na sua casa uma caixa de pizza com a camisa dentro. E foi um super sucesso também. Queria mandar um abraço pro Rafael, que é o dono da Ouro. E, cara, foi uma parada super legal, assim. É uma parada que eu sempre quis ter feito, mas é isso. Às vezes faltava recurso financeiro, né? A gente que é dono de restaurante. Não é sempre que a gente consegue lançar uma coleção de roupa. E aí surgiu essa oportunidade e a gente não passou duas vezes. Vocês fizeram, né, acho que durante um ano inteiro, as collabs com os chefes. Sim, Como que veio essa ideia? E eu acho super válido a gente trazer essa campanha aqui para quem tá escutando a gente, para quem tá vendo a gente, porque às vezes, para quem tá pensando assim, ah, é muito distante eu fazer uma collab com outra marca. Não necessariamente um chefe super famoso, que vocês tiveram acesso a chefes bem renomados, mas às vezes você é dono de uma confeitaria e quer fazer uma collab com a hamburgueria do teu bairro, sabe? De alguém que faça sentido pro público que você atende. De onde veio essa ideia e como é que foi essa campanha, o resultado dessa campanha como um todo? certo. A Bruto, ela tem, apesar de ser uma marca que hoje tem 5 casas e tal, a gente tem uma certa barreira porque a gente não tem nenhuma figura de um chefe ali por trás da Bruto. É diferente de algumas outras pizzarias, né? Então, pra gente acessar essa galera da gastronomia, a gente sentia uma certa barreira. E pra quebrar isso, surgiu essa oportunidade, a gente teve essa ideia de trazer alguns chefes para colaborarem com a gente, lançando alguns sabores de pizzas. E foi uma campanha que super deu certo, assim. O primeiro a fazer isso e que trouxe toda a curadoria dos chefes, todo o contato, todos os acessos do chefe foi o Elias Schwan. Inclusive, queria mandar um abraço para ele também. Ele foi o primeiro e desde o início, assim, foi um sucesso, assim. As pizzas se tornaram realmente campeãs de venda. Cara, é algo que a gente pretende explorar ainda mais. A gente encerrou meio que como se fosse a primeira temporada. O João Diamante foi o último a participar, mas também teve a Paula Brandini, teve o Bruno Katz. Inclusive, queria mandar um abraço a todos eles, o Pedro Coronha também. E cada lançamento foi um lançamento muito especial, muito diferenciado, né? A gente construía todas as campanhas de marketing em cima desse lançamento. Então, a gente fez um vídeo com cada chefe, com uma temática diferente próxima, trazendo um pouco da personalidade do chefe, trazendo um pouco da personalidade do sabor que ele ia trazer pra pizza. E acho que a gente foi muito feliz assim, nessa campanha. E a gente pretende, de repente, ano que vem, trazer outras collabs. Não sei se com chefes, a gente pensa em de repente explorar collabs com outras marcas. Inclusive, essa semana eu tava trocando ideia com o pessoal da Jalapeno, que também já Boa, teve aqui já. Lucas já veio. E, enfim, a gente tá sempre aberto a essas possibilidades, assim, porque a gente acha que soma muito. Cara, muito maneiro. É o E público de um conhecendo o público do era outro isso que eu e ia te todo mundo se perguntar. somando. Você sente que vem um público novo pra vocês? Vale a pena, então. Vale super a pena. Boa. O que eu vejo, assim, da Broto, que eu acho super diferencial, além do ambiente, do atendimento, cara, é a cultura, assim, a unidade que todos os garçons têm, todas as pessoas do bar têm em qualquer uma das unidades que eu for. Então, assim, o cara que me atende em Botafogo vai falar do mesmo jeito que a pessoa que me atende na Tijuca. Tem o mesmo tom de voz, assim, o garçom, a pessoa que tá no bar, o gerente, a pessoa que recebe na porta. E vocês fazem treinamento? Como é que funciona essa parte de atendimento, salão, tom de voz de garçom? Cara, para mim esse é o maior desafio, assim, de uma expansão, né? É você realmente conseguir manter o padrão. E é algo que você tem que estar ali o tempo todo, é uma parada constante, é um treinamento constante. Hoje a gente tem equipe, né? Uma equipe que roda as casas, cada um vai olhar para um setor diferente, então a gente tem uma pessoa focada no atendimento de todas as casas, para a gente exatamente manter esse padrão. Cara, a questão da cultura é realmente algo
difícil de ser trabalhada, assim, porque, enfim, você pode criar diversos manuais, vídeos, mas se isso não realmente não for passado, se não houver o treinamento e se não tiver o acompanhamento ali no dia a dia, isso vai se perdendo com o tempo. Então a gente tem muito essa preocupação. A gente tenta também ter um olhar muito carinhoso para o que a gente chama de endomarketing, né? Seria o marketing voltado para os nossos colaboradores. Atualmente a gente desenvolveu até um kitzinho para o onboarding. Então, sempre que o nosso cliente, o nosso colaborador é contratado, ele recebe um kitzinho. Nesse kitzinho tem uma garrafinha de água que também é personalizada. Tem um caderninho também para ele fazer qualquer tipo de anotação, de treinamento e tal, que a gente considera importante. Então, foi um kit pensado realmente para as coisas que eles vão usar, né? A gente acompanha muito a operação, a gente vê que cada um tem o seu copinho, então a gente falou, pô, por que a gente não dá uma garrafinha para cada um? Então, a partir disso, a gente desenvolveu esse kit. E acho que a partir do momento que a pessoa entra e já recebe um kit, recebe um manualzinho e tal, tudo padronizado, acho que ela já muda um pouco a percepção que ela tinha da sua marca. Muito maneiro isso. E vocês estão usando Fala aí, como a gente comentou ainda há pouco, além da questão, né, que te deu o insight do date, o que que outros insights você consegue ter olhando para a pesquisa de satisfação? Porque também existe essa resistência de, ah, não vou perguntar para o cliente porque ele avalia na internet. E para mim, cara, mudou muito o jogo. Não é publi, tá, gente? Eu tô falando só sobre, cara, uma situação de quem é dono de restaurante mesmo. Mudou muito o jogo quando a gente colocou uma plataforma para olhar para a experiência como um todo, assim. Você teve algum outro insight muito importante, assim, que, cara, isso foi uma virada de chave? Porque, por exemplo, para mim, a minha virada de chave foi carta de drinks. A gente não tava tendo boas avaliações, eu só descobri no Fala aí. A gente mudou tudo, e em um mês dobrou de venda de drink. Na época, tá? Não agora. Não, Agora não legal. dá. A gente passou por uma coisa parecida também. A gente chegou a remodelar nossa carta de drinks e a gente acompanhou a receptividade. E a receptividade foi bem fria, morna, assim. E aí a gente resolveu remodelar novamente toda a carta de drinks. Então, foi um investimento, né? Foi um custo que a gente teve, mas ao mesmo tempo a gente pensa como um investimento, né? Porque, enfim, a pessoa que vai pedir seu drink tem uma experiência negativa, ou ela não vai voltar, ou ela vai parar de consumir seu drink. Então, pra gente fez mais sentido a gente reinvestir nisso, lançar uma nova carta de drinks, do que simplesmente deixar como estava. A gente fez a carta de drinks agora mais recentemente com o Walter Garim, que é um super consultor de bar, pô, renomado, dentro desse segmento de coquetelaria. E, cara, assim, eu tô viciado, assim, nos drinks da Broto. Não é porque é minha loja, não, mas, assim, os drinks ficaram realmente excepcionais, assim, ficou bem legal. E vocês investiram em rótulos próprios, né? Então tem cerveja e gin também, com marca da Broto. E mais recentemente a gente acabou de lançar um vinho também. Legal. A gente aproveitou o inverno e lançou um vinho tinto. Vamos pegar as garrafas aqui pro pessoal ver. É, é legal de ver que, tipo assim, os rótulos vão acompanhando as mudanças que a gente vai fazendo em termos de linguagem, de conceito da Broto, né? Essas são as primeiras cervejas que a gente fez. Lindo, né? Ela foi lançada junto com essa, que foi uma Pilsen e uma IPA. E foi lançado em parceria com o pessoal da Old School. Aí em seguida a gente lançou essa aqui em parceria com a Backbone, que é uma cervejinha mais leve para poder substituir as cervejas de combate, né? E é bom que é long neck, né? Que a galera vai tomando um monte. Exato. E também a gente tem nosso gin, inclusive queria presentear aqui a Bia. Uhul! Ih, ó, tem até o. Ó, bonito. Deixa eu abrir. O gin é em parceria com o pessoal da PTK, Ai, tá lindo. Ó, rótulo próprio também. E isso é algo que também sai muito, assim, a galera gosta de presentear, de levar para casa. verdade. Cara, qual. Porque assim, pra uma pessoa que nem olha muito pra ter coisas com a marca. Ela vai olhar menos ainda, talvez, para ter rótulos próprios dentro da própria operação. Se você fosse definir, cara, o que que é se fosse uma escadinha assim, o que que é mais importante para você fazer primeiro para sua diferenciação? Roupa, kit para o colaborador, rótulos próprios, o guardanapo. Se você fosse definir assim, cara, vai nesse caminho que eu acho que é mais seguro, o que que seria? Caraca, pergunta difícil, hein? Eu acho que não tem muita ordem certa. Você tem que ir fazendo conforme vão surgindo as necessidades. O lance da cerveja a gente acha interessante porque o custo para você fazer um rótulo próprio não é muito maior do que a cerveja que a gente compra
com o fornecedor, né. Excelente. Então, cara, pra gente poder trocar a venda de enfim, posso falar de marcas aqui, não? Pode. De uma Stella ou de uma Heineken pra uma cerveja própria, pra gente é muito mais jogo vender a nossa cerveja, né. E elas têm uma receptividade muito boa, assim, todo mundo que prova se amarra, então pra gente faz muito sentido. Eh, então é isso, assim, acho que também tem muito da questão de botar na ponta do lápis, assim, né. Legal. O que que você acha interessante fazer primeiro. Eu vou aproveitar que você é arquiteto, eu vou fazer umas perguntas. Eu visitei a loja do Starbucks de Nova York, né, a loja conceito. E, cara, eu fiquei fascinada com o nível, assim, de experiência do cliente, de você ver todo o processo ali acontecendo, o grão. Eu nem bebo café, mas achei incrível Aham. todo o processo ali. E aí, quando a gente fala de arquitetura para restaurante, normalmente as pessoas só pensam: "Ah, tem que ser confortável". E na Broto eu vejo que, cara, vocês aquela questão do saquinho, né, eu acho Aham. genial demais. O saco de pão, aquilo, É, saco de embalagem de de delivery mesmo, craft mesmo, né. papel craft, é. Como que você vê porque, assim, a gente tem 2 lados, né, de arquitetura para restaurante e não é o meu negócio, então, perdão se eu falar alguma besteira. Eu já vi uma entrevista acho que foi o CEO, na época do Cone, falando que a loja é desconfortável mesmo, porque é para você comer e ir embora. Realmente existe essa questão de pensar no restaurante: "Não, eu quero que esse cara sente e fique, então vou botar um banco confortável. Não, eu quero que ele come e vá embora, então vou botar um banco desconfortável mesmo"? Não, com certeza, acho que isso é um dos caminhos que podem ser seguidos, assim, quando a gente fala de arquitetura comercial, né. É a questão do tempo de consumo ali do cliente. Tem lojas que são realmente feitas pra o cara comer e ir embora, assim, não é pra ter aquela experiência e tal, diferente, sei lá, de um Outback, por exemplo, que tem, pô, sofazinho e tal. Tem lojas que é mais pensando na questão do fast food mesmo. E tem algumas marcas que até repensam isso e mudam conforme o tempo, né. Se você for pegar os McDonald's da década de 90, por exemplo, é um negócio, porra, super colorido, aquela cadeira que realmente não era uma cadeira mais confortável de todas e tal. E aí conforme o tempo foi passando e foi surgindo, enfim, essas ondas de hambúrguer artesanal e tal, o McDonald's foi repensando isso e hoje em dia as lojas do McDonald's são diferentes, né, são um pouco mais, eh, como posso dizer? Sóbrias, talvez? Sóbrias, sóbrias é uma ótima palavra. Caraca, arrasei, tá vendo? E Eu aí acho isso também. tem cores mais neutras, É, eu vejo até McDonald's com fachada preta, hoje sim, em dia. e com bancos mais confortáveis e tal, pensando muito ali na experiência de consumo mesmo, né, da pessoa ficar um pouquinho mais de tempo e tal. Então as cores também impactam, assim como o banco, a cadeira, a mesa. E pra mim acho que a coisa que mais impacta é a iluminação. E é uma coisa muito sutil que às vezes você não percebe nem o que que tá te incomodando, mas tem alguma coisa te incomodando e você pode ter certeza que vai ser a iluminação. A gente é muito defensor, assim, da iluminação mais baixa, mais é porque combina mais com o nosso negócio, né. Mas vai depender enfim, do seu conceito, da sua pegada. A gente trabalhou durante muito tempo, né, com arquitetura comercial. Então, o nosso trabalho era exatamente isso: conhecer, estudar, entender a marca, para traduzir aquilo no espaço físico, né. E foi assim que a gente foi aprendendo, e na hora que a gente fez a Bruto, a gente, enfim, conseguiu trazer todo o nosso conhecimento, nossa bagagem, para fazer um negócio diferente. Um negócio diferente que coubesse o nosso bolso, né, porque o investimento era nosso. Então, assim, acho que muito das ideias criativas que a gente teve foram também uma questão de necessidade, né. É a questão de você botar saco craft no teto é algo que não é tão custoso assim. Seria mais custoso se a gente partisse para outros caminhos e tal. E o lance do papel craft é até interessante porque também ajuda muito na questão da acústica. Então, além de ser uma coisa acessível, também tem toda uma pegada de conforto, do ambiente, projetado ali. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Pra quem tá assistindo ou, enfim, ouvindo a gente, tem uma situação, cara, que eu nunca me esqueço, que eu lembro muito de você quando isso acontece, quando eu tô num restaurante. São 2 situações, na verdade. Eu tô num restaurante, aí eu quero tirar foto, e aí fica um negócio de luz bem em cima e não dá pra Aham, tirar foto direito. E aham. aí me lembrou na hora que você falou da iluminação mais baixa, que, cara, às vezes você quer tirar uma foto e fica um treco de luz, assim, bem em cima, e aí não dá, fica estourado, fica muito ruim. E a outra inclusive acontece numa pizzaria, que você vai levantar e você bate com a cabeça no negócio da luz. Aham. E aí é muito, Acontece. tipo assim, de total de arquitetura isso, né. Sim, isso poderia ser com certeza evitado com o projeto, mas assim, faz parte, assim,
Acho que a iluminação é muito importante, assim, mas nenhum erro é pior do que você colocar luz branca no seu negócio. Não faça isso, a não ser que você seja dono de uma farmácia, por favor. Cara, isso acontece muito, luz branca, pode crer. Qual a importância de uma luz amarela para um negócio? Cara, traz muito mais aconchego, conforto, acolhimento. É... Mas é isso, assim, a não ser que você crie um conceito super inovador que, pô, a luz branca faça todo sentido, que eu acho muito difícil. Não use luz branca, por favor. E o que que você acha de restaurantes que são temáticos? E aí são todos desenhados pra, tipo assim, sei lá, super-herói, por exemplo. Cara, eu acho super válido, assim, é um caminho, né, a se seguir. Eu tava vendo um programa essa semana de um bar que tem lá em São Paulo, que é o Circus Bar, alguma coisa assim, que tem, pô, show de mágico, várias coisas. Eu acho que é uma experiência, assim, eu acho que se aproxima mais talvez de um parque de diversões, né? Às vezes uma experiência meio Walt Disney e tal, do que de restaurante de gastronomia mesmo, né? Porque eu acho que, não sei se eu deveria estar falando isso. Você acha que esses restaurantes têm menos recorrência? Porque eu sinto que as pessoas vão uma vez e não voltam. Talvez, talvez. Porque acho que é isso. É quando a pessoa quer ter aquela experiência, ela vai nesse lugar, assim. É a mesma coisa que você pensar, às vezes, quantas vezes você vai num parque de diversão e quantas vezes você vai num restaurante que você tem ali O o comfort. comfort. Faz sentido. Eu penso um pouco por esse caminho, assim. Eu acho uma proposta super válida. Eu acho arriscado, assim. Eu, particularmente, acho que eu não teria, assim. Mas, de vez em quando eu vou e eu acho super divertido. Então, tá inserido ali e ver a proposta e tirar foto e me divertir também. O O João Branco, eu assisto muita coisa dele e ele fala muito sobre ser a sua marca ser o melhor amigo do cliente, assim, de o McDonald's na época, ele fala muito disso, assim, o McDonald's queria ser o melhor amigo do cliente, mas passou um tempo e aí parecia que o McDonald's não era mais o melhor amigo do cliente porque se perdeu, a marca envelheceu mal, assim. É, eu sinto muito isso da Broto, assim, como se a Broto, cara, eu consigo visualizar uma pessoa, sabe? De, tipo, como seria o cara Broto ou a menina Broto, assim. E Aham. eu vejo muito isso, de ser o melhor amigo do cliente. É, existe esse objetivo? Com certeza. A gente é muito pautado nisso. E eu também sou muito fã do trabalho do João Branco. Inclusive, essa correlação que ele faz de marca com pessoas realmente é muito forte, faz muito sentido. Ele fez, inclusive, essa comparação ontem, porque ele Da Odete Roitman, tava né? falando sobre a Odete Roitman. E ele questionou, né? Ah, como que isso, se fosse uma pessoa, sua marca, como é que ela se posicionaria com relação a esse assunto? Realmente, é um levantamento muito pertinente, assim, porque não é qualquer assunto, qualquer hype, qualquer parada que esteja em alta que vai ter a ver com a sua marca, né? Você pega, por exemplo, a Bate de Latte, que é uma marca super sóbria, elegante, você não vai ver ela fazendo meme com a Odete Roitman, né? A Broto já se permite um pouco isso, né? A Broto tem uma pegada um pouco mais cômica e tal, mais jovem, então a gente consegue brincar com essas coisas. Mas essa correlação que ele faz de marcas com pessoas, acho sensacional, assim. Sempre que você tiver alguma dúvida, pensa na sua marca como uma pessoa e vê se faz sentido para aquela pessoa tomar aquela atitude, se comunicar daquela forma. Acho que esse é o caminho. Sensacional. Estamos nos caminhando para a última pergunta agora, que você vai dar um recado olhando para a câmera para os nossos seguidores, um conselho para quem está Porra, empreendendo e quer ter uma marca que se diferencia no mercado e que, cara, mesmo num nicho tão competitivo quanto, cara, pizzaria, que vocês se diferenciam tão bem assim no mercado. Qual o seu recado final? cara, é difícil, hein? Uma responsabilidade. Cara, o que eu posso falar assim, cara, não faça as coisas de qualquer jeito, tenha muita atenção, muito carinho, porque o mercado realmente é muito competitivo, então ele vai te exigir, te cobrar muito o tempo todo. Pense no que você pode trazer de diferencial. E quando eu falo isso, eu não tô falando de você ter, enfim, uma caixa de pizza maneira. Não é só isso, não é sobre isso, é sobre o que você consegue trazer. Às vezes, pô, você é uma pessoa fantástica. Eu não sou um cara que aparece muito no Instagram da Broto, por exemplo. Mas se você é um cara comunicativo e tal, e você consegue explorar isso, cara, explore. Existem vários caminhos e várias maneiras de você de se destacar. Outra dica que eu posso dar também é a questão de buscar referências. Esteja sempre, porra, buscando coisas, formas de se comunicar, formas de se relacionar. A Broto, ela tem muita questão de referências, assim, coisas que não são nem da gastronomia, né? Ah, porra, a gente já fez filme de terror, clipe de rap. E a Verdade. gente tá sempre fazendo coisa assim que a gente tenta até fugir desse segmento da gastronomia, porque a gente acha que talvez seja. A gente acaba entrando
num loop ali de copia e cola de outros restaurantes, né. Então a gente busca muita questão de filme, música, a gente tá sempre, porra, consumindo muita cultura, assim, cultura pop, olhando o que tá em alta, tendências e tal, pra poder adaptar e trazer para o nosso universo, pra nossa marca, assim. E, cara, acho que o que eu posso te dar dica é isso, seja Muito bom. persistente, consistente, e cara, construção de marca é um trabalhinho diário ali. Não tem eu nunca vou chegar um momento e falar assim: "Ah não, pronto, a brota é isso, acabou". Se você não evoluir junto com o tempo, sua marca tá fadada a, infelizmente, Desaparecer. desaparecer, morrer. Instagram da Broto, como é que o pessoal faz pra achar Instagram da vocês? Brota é @broto.pizza. Tem TikTok também? Temos TikTok, ainda não é tão bem trabalhado quanto deveria ser, até porque acho que hoje os jovens estão muito mais antenados e ligados no TikTok. Mas a gente explora todos os canais, assim, a gente tem vídeo no YouTube. Esse ano, enfim, o Tiny Desk acabou de lançar no Brasil, né? E a gente, esse ano, pô, lá no meio do ano, a gente fez a gente trabalhou um material audiovisual com artistas independentes. A gente fez o que a gente chamou de Broto Sessions. Então, se você for no canal do YouTube da Broto, você vai encontrar todo o material audiovisual lá, também trabalhado, elaborado por nós. Porque eu acho que tudo isso agrega, assim. Eu acho que no final não é só sobre vender pizza ou drinks, assim. Acho que é vender toda uma experiência e coisas pra você, enfim, levar pra vida. Nossa, cara, esse final foi muito bom, muito bom. Aprendi muito. Bom, você que ficou aí assistindo a gente, não esquece de deixar aqui nos comentários seu insight mais valioso ou seus melhores insights desse episódio. Deixa aqui no comentário, já segue a Bruto. Deixa lá o comentário, pede a pizza no delivery. Por favor. Quais são as unidades hoje? Hoje a gente tem unidade em Caraí, São Francisco, são as unidades de Niterói, e também tem na Tijuca, Botafogo e Copacabana. E vem mais aí? Cara, a gente tá sempre procurando, né? Quem sabe? Não esquece de se inscrever nesse canal para receber notificação cada episódio novo que a gente lançar. Deixe seu like, deixe seu joinha e já pega esse link aqui do episódio, compartilha com seu grupo de donos de restaurante para que a gente consiga entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Irlan, muito obrigada pelo Eu seu que tempo, agradeço, foi um pela prazerzaço estar aqui. disponibilidade. Imagina, sempre que quiser, só falar comigo. E, cara, não esquece de ir na Broto e já vou deixar logo a dica da Marília, a de pera. A Marília. Pede essa pizza lá, que é muito boa, sensacional. Tem a correlação da Marília Pera ali, então. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau. pessoal. Obrigado.